Olá, eu sou o professor Michael Douglas e gostaria hoje de fazer uma reflexão a partir de um questionamento. Se você quer ser uma pessoa melhor, você decidiu ser uma pessoa melhor, você recorre ao coração ou à razão? Você confia nas emoções ou na reflexão? São os impulsos emocionais que nós temos diante da realidade que nos faz mudar de comportamento, ou para mudar o nosso comportamento para uma atitude melhor, nós precisamos de ordem. Eu trago para vocês aqui Immanuel Kant, que tenta responder esta pergunta. Immanuel Kant é um filósofo que mudou a história da ética. Por que ele mudou a história da ética? Porque o formato ético que nós conhecíamos era um formato feito por Aristóteles. Claro que existiam outros formatos, ok? Mas Kant pega o de Aristóteles e modifica, fazendo uma crítica a ele. Então vamos fazer nesse primeiro momento uma comparação entre a ética tradicional e o modelo ético que Kant implanta. Aristóteles desenvolve o que nós chamamos de uma ética teleológica, uma ética de finalidades. A finalidade do homem é buscar a felicidade por vias racionais. Kant desenvolve uma ética deontológica. A ética não deve ser pensada a partir de finalidades, mas de intenções racionais, da atitude, da reflexão e da autonomia. É isso que é o grande objetivo da vida humana para Kant, e é para isso que se serve a ética no mundo, dirá Immanuel Kant. Nós encontramos a teoria dele em 3 livros principalmente. A Fundamentação da Metafísica dos Costumes, que mais tarde foi melhorado e se transformou na Crítica da Razão Prática. E o terceiro livro, que é a Metafísica dos Costumes, onde está ali concretizado todo o pensamento ético de Kant. Para iniciar a nossa conversinha, Kant, ele é muito vasto mesmo. Você pode pensar em Kant a partir da ideia de um homem que pensa o mundo, de um homem que conhece. E você pode ver Kant a partir de um homem que age. São grandes diferenças. O Kant, ele vai desenvolver na sua teoria a resposta para 4 grandes perguntas. O que é que eu posso conhecer? O que eu devo fazer? O que eu posso esperar? E o que é o homem? 4 perguntas que norteiam toda a teoria kantiana. E eu, neste vídeo, pretendo apenas falar da parte da ética, que ele vai responder a segunda pergunta: o que devo fazer? Como nós podemos pensar o comportamento humano? Como nós podemos ser pessoas melhores? Então, Immanuel Kant inicia a sua teoria ética argumentando que a nossa razão ela é bipartida. Como assim, professor? Você tem uma razão, mas esta razão é dividida em 2 seções. A nossa razão se dirige a 2 pontos. O primeiro ponto é ao mundo, ao conhecimento do mundo, assunto que trataremos em outro vídeo. A segunda esfera da razão é a esfera prática. A primeira é a teórica, que se volta ao mundo e ao conhecimento, e a segunda é a prática, que se volta às ações humanas e ao comportamento humano. Então, o objeto da nossa fala hoje é esta razão prática e como esta razão prática se argumenta para que Kant afirme que existe sim uma possibilidade de ser melhor a partir da razão e de obediência às ordens. Vamos entender isso aqui.
O filósofo Immanuel Kant, defendendo essa ideia de razão prática, ele vai dizer que esta razão prática, ela se dá a partir de um ambiente de liberdade e autonomia. Mas ele chega à constatação ali no século XVIII que não vivemos um clima de autonomia e de liberdade. Eu vou falar mais tarde, mas já vou adiantando aqui. Não vivemos ainda o esclarecimento, mas estamos nos preparando para isso, diz ele. Mas ainda há muitas pessoas presas a uma lógica que não é livre nem autônoma. Aí Kant vai dizer, então como é que nós podemos pensar em sermos melhores? Como é que nós podemos pensar em ética se não existe entre os homens uma segurança para as suas ações? Como é que os homens podem garantir que fazendo isso hoje não vão fazer amanhã? Esta ideia pode até ser trabalhada aqui conosco com um exemplo simples. Vamos pensar. Se eu estou vivendo a fé, vamos supor a fé cristã, que Deus é todo-poderoso, é Espírito, e que a igreja me manda, a partir da superioridade de Deus, amar o próximo e respeitá-lo. Ok. Eu sou cristão. Aí eu penso, diante da minha vida deve ter alguém que eu já tive tanta raiva que pode até ter dado uma vontade de matar. Não estou dizendo que eu vá matar. Eu estou dando um exemplo bem hipotético, tá? Mas se você pensar comigo, na nossa mente já teve pessoas que nós tivemos muito bem com ela, mas teve pessoas que nos criou um mal-estar incrível, que nós queríamos qualquer coisa, menos a proximidade dela. Se você é cristão, você diz assim, eu posso até pensar em matá-la, mas não vou matá-la porque Deus castiga. Aí Kant pergunta, isso é ética? Não matar essa pessoa porque Deus disse para não matar? Ele vai dizer que isso não é ética, isso não é liberdade e isso não é autonomia. A razão humana em Kant tem que ser livre e autônoma, inclusive da religião e de qualquer crença que seja maior do que esta ideia de autonomia. Então, dando prosseguimento a essa ideia kantiana, a nossa razão, ela impede, por exemplo, que você faça o seguinte. Eu faço algo hoje. Decidi fazer aquilo hoje. Aí amanhã, numa crise de consciência, eu decido não fazer. Mas eu não conto para ninguém que eu fiz naquele dia anterior e esqueço aquilo ali. Aí Kant pergunta, como nós podemos ser pessoas melhores assim, se não buscamos a verdade diante de nós mesmos? Será que a verdade só precisa ser partilhada com os outros e quando os outros veem? Ou a verdade deve ser uma coisa universal? A partir disso, Kant vai defender que há sim uma possibilidade de uma visão jurídica, de uma visão ética que seja universal. Pautada em quê? No coração? Na força de vontade que as pessoas vão ter de ser pessoas melhores e de fazer o bem? Não, porque para Kant os homens são maus. Eles têm inclinações más. Então nós devemos confiar em quem? Na nossa razão. Vamos pensar um pouco sobre o nosso pensamento. As coisas que eu penso podem não ser as mesmas coisas que você pensa. Mas você concorda que a estrutura do pensamento em todos os humanos, de todas as culturas, de todos os tempos e lugares, é a mesma? Alguns se contextualizam na cultura, outros em outras, mas a formatação de como o conhecimento se dá é o mesmo. Aí Kant vai dizer, será que a nossa razão prática, ela é neutra? Ela serve-se apenas para que nós usemos e tomemos as nossas decisões? Ou a razão, que é o que Kant acredita,
tem a sua própria autonomia e dá ordens às pessoas, que é o que nós chamamos de consciência, galera. Então, pensar em Kant, pensar em razão, pensar em vida melhor, pensar em ética, é pensar em universalidade. Para essa ideia de universalidade, nós vamos nos deparar com o conceito de imperativo categórico kantiano. O imperativo categórico nada mais é do que essa autonomia que a razão tem de estipular ordens a nós. A razão prática, ela controla o comportamento humano. Ela dá ordens, e a mesma ordem, em línguas diferentes, claro, para todos os homens do mundo. Não matar, não roubar. Toda vez que nós agimos contra essas ordens, mostra que nós temos a liberdade de dizer não. Mas se todos recebem a mesma ordem, e todos podem dizer sim à ordem, porque não nos organizamos para viver de uma forma mais ética. Isso sim é ser ético, esta universalidade. Então o imperativo categórico pode se desdobrar de algumas maneiras. Ele vai deixar isso bem claro lá na fundamentação da metafísica dos costumes. Mas o grande ideal é: age de tal forma que a tua ação possa ser máxima para todas as pessoas do mundo. Age de tal forma que a tua vontade possa ser a mesma vontade de todas as pessoas do mundo. A tua vontade seja uma norma padrão. Porque quando tu tens uma vontade baseada na ordem que a razão dá, e as pessoas que recebem esta ordem também têm a mesma vontade, as pessoas vão agir da mesma forma. Isso é o que é começar a viver o esclarecimento para Kant. Confiar no coração? Não. Confiar na tradição? Não. Confiar na cultura? Não. Confiar nesta ordem que a razão nos traz. Aí vem outra coisa interessantíssima em Kant. Então a minha vontade, o meu desejo, deve ser fruto do meu instinto ou deve ser uma obediência? Aí entra a lógica kantiana. A nossa vontade, ela não nasce de instinto. A verdadeira vontade humana para ser uma pessoa melhor, não esqueça dessa referência, para ser uma pessoa ética, nasce da razão e de uma razão universal. A vontade livre, que garante um sujeito ético, faz com que a autonomia e a liberdade sejam as ferramentas de melhoria deste mesmo humano. Então, para terminar isso aqui, nós vamos trazer para você agora um pouco da ideia de esclarecimento. Kant trabalhava numa rádio e uma das perguntas que foram feitas a ele foi o que é o esclarecimento, que era uma palavra muito ouvida no século XVIII, XVII. E Kant, dando sua resposta, inaugura o iluminismo, galera. O iluminismo foi um período de ascensão, onde a razão, a ciência ganham uma forma indestrutível. Elas alcançam todos os desejos e postulâncias do homem. A razão pode tudo, a ciência pode tudo. No iluminismo, a Idade Média passou a ser chamada de Idade das Trevas. Kant, nesse contexto, ele vai dizer: esclarecimento é a saída da heteronomia. Vamos entender isso aqui. A autonomia é o oposto da heteronomia. A maioridade da razão só se alcança com a autonomia. E nós vivemos a heteronomia, então estamos vivendo o que é o estado de minoria da razão. É como se Kant pensasse que a nossa razão não deveria ser assim como nós somos. Vou dar um exemplo bem hipotético, só para você entender. Se você tem 20 anos, para Kant, um humano de 20 anos, de forma ética falando,
deveria pensar como alguém de 20 anos. Mas é como se você pensasse como 10. A sua razão é muito fechada, é muito presa a outros e falta a ela essa autonomia. Então, esclarecimento ser a saída da minoridade, ser a saída deste movimento de heteronomia, é a busca da autonomia, da maioridade da razão e da liberdade de decisão. Então, naquele exemplo que eu dei da fé cristã, se eu estou diante da vontade de matar alguém, eu não mato porque Deus disse para não matar, ou eu não devo matar porque eu sei que matar é um mal para a humanidade? As minhas ações têm que ser baseadas naquilo que eu acredito. Então eu não vou deixar de matar alguém porque simplesmente Deus disse para não matar, mas porque eu sei que não devo. Porque eu reconheço com a minha razão aquela ordem que é dada não matar como um imperativo para eu agir diante da realidade. A ideia de Kant é exatamente essa. No dia que o homem conseguir viver a partir de suas próprias leis, da autonomia, o homem passará de uma preparação para o esclarecimento para um estado de esclarecimento. Enquanto o homem estiver preso e fazer coisas porque os outros disseram para fazer, porque a lei disse para fazer, você vai viver no estado de heteronomia. E não vamos confundir uma coisa. Será que eu posso ser autônomo em algo que a lei diz? Claro! A questão da autonomia não é desdizer a lei. A questão da autonomia é você ratificar, confirmar a lei. Não porque a lei diz, mas porque você concorda com a sua própria cabeça que aquilo é verdadeiro, que aquilo pode ser pensado de forma ética e porque aquilo lhe faz uma pessoa melhor. Então é isso, meus queridos alunos. Terminamos essa reflexão. Não esqueça, a vida humana é complexa. A vida humana, ela é complicada. Mas Kant dá uma solução. Diante desta nossa razão, que é comum a todos os humanos, é possível fazer uma referência humana, onde todas as pessoas de forma universal vão agir, fazendo-se autônomos e livres no mundo. Obrigado por hoje. Felicidades para vocês. Espero que a minha reflexão tenha feito muito bem a você e essa possibilidade de ser sempre uma pessoa melhor. Valeu!